Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, é o tradicional pré-jogo, só que hoje no dia do jogo, tá certo? Gravando neste momento com o sol aqui em Santos, torcendo para o clima continuar assim até o momento da partida, porque afinal de contas quem precisa construir o resultado tem necessidade de um gramado melhor, né, para a bola rolar direitinho, e o Santos conseguir a quarta vitória consecutiva na temporada contra o Juventude, 7 da noite na Vila Belmiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia e também da Exatec Informática, que fica na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site renovado é o isatecinformatica.com.br, o telefone é o 13 3020 1877, com esse trabalho também pelas redes sociais. Meus caros, normalmente eu gravo este pré-jogo num dia antes da partida, né? Mas na sexta-feira foi bastante corrida, eu participei voltando ao estúdio do Esporte por Esporte, da Santa Cecília TV, e como eu estou de folga neste sábado, Dia dos Namorados, um abraço e um beijo para todos os apaixonados alvinegros, eu resolvi deixar o vídeo para este momento, até para que a gente pudesse ter atualizações aí, informações mais frescas da partida. A grande verdade é que não vai mudar muita coisa, né? O técnico Fernando Diniz não é adepto de mudanças nem de testes, então o time basicamente é aquele que vem jogando as últimas partidas, né? Com o John no gol, o Pará na direita, o Luiz Felipe e o Luan Pérez compondo a zaga e o Felipe Jonathan na lateral esquerda, no meio de campo o Alisson, Jean Mota, o craque da meiota, e o Gabriel Pirani na frente, o Marinho, o Caio Jorge e o Marcos Guilherme. Para este jogo ele tem as opções do Moraes e do Boza, né, o lateral, o zagueiro Danilo Boza. Eles não puderam ficar à disposição na partida da Copa do Brasil porque já jogaram pelo Mirassol. Então o Fernando Diniz tem essas opções para o banco de reservas. Ainda não tem o Lucas Braga, que está em recuperação da lesão. Obviamente também não tem o Sanches, que vai demorar um tempinho para ficar pronto. O Vinícius Anocelo, que deu entrevista coletiva ontem, aliás, a gente destacou no programa de ontem, né? A gente falou sobre isso no Esporte em Destaque na Boc News TV. Um rapaz extremamente inteligente, né? Que faz até alguns treinamentos mentais diferentes. Estava vendo a matéria do UOL esses dias, da Gabriela Brino. É legal quando o jogador busca, né, sair do óbvio, tentar crescer, né, em outros aspectos. Então ele até explicou a questão da lesão, né? Lesão não, na verdade o problema médico que ele teve e que vai atrapalhar um pouquinho esse início, mas tem só 20 anos, tem um baita histórico de categorias de base, inclusive de seleção brasileira. Então acho que mais uns dias aí o Zanocelo está à disposição, porque afinal de contas o Santos terá nos próximos dias uma maratona de jogos daquela das mais difíceis, né? Depois do jogo contra o Juventude, que é preciso vencer, né? O Santos emendaria 4 vitórias na temporada, o que não acontece desde 2019, quando o Sampaoli era o treinador do Santos, né? Ele tem que fazer esses 3 pontos na Vila Belmiro para ficar com 6 no Campeonato Brasileiro, porque depois vai ter em sequência o Fluminense na semana que vem. Hoje eu estou no computador aqui, posso ver tranquilamente a tabela do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, dia 17, 7 da noite, Fluminense e Santos no Maracanã, né? Depois o Santos tem no domingo, exatamente no domingo 6h15, dia 20, o São Paulo na Vila Belmiro, ou seja, um clássico. Você vai ter 2 partidas em sequência contra os tricolores. Aí depois, na quarta-feira, dia 23, às 8h30 da noite, na Arena do Grêmio, o Santos pega o Grêmio, né? Um jogo também bem difícil, deve ser a estreia do Douglas Costa. O Pará vai ter que trabalhar para parar o Douglas Costa. Depois o Santos tem o Atlético Mineiro no dia 27 na Vila Belmiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro, 4 da tarde. E na 8ª rodada, que em tese vai ter um refresco assim em termos de nível de adversário, sem desmerecer obviamente a equipe do Sport, no dia 30 de junho, o Sport às 8h30 da noite na Vila Belmiro. Portanto, meus caros, é aquela chamada sequência que pode mostrar o verdadeiro nível deste 11 titular que está jogando, né? Sempre lembrando que ainda não temos os reforços à disposição, o Sanches, enfim, jogadores que estão se recuperando de lesão. Então serão testes importantes. Por isso a necessidade da vitória contra o Juventude, para você embalar essas 4
vitórias, ganhar mais moral, ganhar mais tranquilidade, fazer a chamada gordura, né? O Juventude eu assisti na rodada passada contra o Atlético Paranaense, é um time muito forte fisicamente, mas que tem dificuldades, que tem problemas, perdeu em casa por 3-0 e não duvidem, vai vir aqui para Vila Belmiro para estacionar o ônibus, se defender, tentar jogar no contra-ataque. Então vai ser um jogo de muita paciência por parte do Santos. Eu sei que o torcedor anda bravo com aquela coisa de tocar a bola na defesa e tal, mas quando o adversário se tranca todo lá atrás e você não tem o Neymar em campo para quebrar as linhas do adversário, você tem que trabalhar a bola, tem que tocar com paciência sem perder, sem rifar a bola o tempo inteiro. Então já prevejo esta situação, um jogo que o torcedor vai reclamar, que a bola vai voltar para trás, não sei o quê, mas que vai ser um jogo de paciência para tentar furar o bloqueio da equipe do Juventude. Então, meus caros, é isso. Uma partida difícil, como todas no Campeonato Brasileiro, mas que o Santos precisa do resultado para depois, nas partidas fora, contra Fluminense e contra Grêmio, especular, né, de alguma forma, um pouco mais de espaço, porque são adversários que vão vir jogar também, e não vai ser diferente quando São Paulo e Atlético Mineiro estiverem na Vila Belmiro, porque também são times que não estão acostumados. Talvez o time do Cuca, né? O time do Cuca talvez venha mais fechadinho, jogando contra-ataque, dando chutão para frente, que é o estilo dele, mas o São Paulo não vai fazer isso. Então vão ser jogos em que talvez o Santos tenha um pouquinho mais de espaço. Então vamos torcer para que tudo dê certo, para que o Marinho esteja já num ritmo um pouco melhor, um pouco mais inspirado, que o Marcos Guilherme possa repetir o que fez nas últimas partidas, mesmo o Caio Jorge, que tem feito gols, dado passes, uma movimentação constante, e claro, torcer para que fique tudo tranquilo nas nossas laterais, no nosso sistema defensivo, e que o meio de campo cumpra o seu papel. Quem sabe o Pirani, né, dando uma contribuição maior na parte ofensiva, ele se movimenta, tenta, está na hora também de acertar aquele último passe, está na hora de fazer o gol, mas eu confio muito nesse menino, acho que ele tem um potencial enorme, e até sobre isso a gente vai postar neste domingo um vídeo especial falando sobre os meninos da Vila, o nosso vídeo especial editado, vou programar para estrear por volta de meio-dia deste domingo, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão dos meninos da Vila. Então, Santos e Juventude, um jogo daqueles embaçado, né, duro, até de assistir, se bobear, a marcação complicada, mas o Santos precisa deste resultado para ir para essa pequena maratona que virá pela frente, um pouco mais dura, um pouco mais difícil em termos de capacidade dos adversários. Então o jogo é às 7 da noite, eu não entendi bem o porquê disso, porque afinal de contas, semana passada que podia ter sido mais cedo foi às 9, né, 7 da noite, ao mesmo tempo vai ter o clássico Palmeiras e Corinthians, não tem muita necessidade, acho que é só por causa da grade de televisão. Aliás, é aquela história de sempre, né? Grade de televisão, o Santos vai passar no esporte interativo, né? Santos no esporte interativo, esporte interativo não, agora é TNT Esportes, né? Mudou o nome, estou aqui olhando, voltando na tabela aqui rapidinho, exatamente, TNT Esportes. Para quem é de fora do estado de São Paulo, para quem é daqui de São Paulo, da cidade de Santos, o jogo deve ser acompanhado pelo Premier, tá certo? Mas acredito que o Santos tem potencial, tem capacidade, o jogo da Copa do Brasil foi terça-feira, o time deu uma administrada, não precisou se esforçar muito para ganhar o jogo, foi uma situação, como eu disse, foi quase um jogo treino, enfim, acho que o Santos tem boas condições de acrescentar estes 3 pontos, claro, respeitando o Juventude, sempre é importante. Arbitragem do jogo será do distinto Alexandre Vargas Tavares de Jesus, do Rio de Janeiro. Ele vai ser assistido pelos também cariocas Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, Thiago Henrique Neto Correia, Farinha. Quanto? Caramba, os caras são primos, seu irmão Henrique Correia, o outro é Henrique Neto Correia, tá bom, né? E o VAR, esse é que tem que ficar esperto. Rodrigo Nunes de Sá. Então, que eles tenham boa sorte e não atrapalhem o jogo na Vila Belmiro. Tá certo, meus caros? Dito isso, recados dados? Então, depois do jogo eu volto aqui com a nossa análise da partida. Reforço que neste domingo tem um vídeo especial editado pelo Rafael Xavier, falando sobre os meninos da base, e a gente está acompanhando aí desdobramentos para ver se alguma novidade pinta. Nessa semana
teve essa história da reforma da Vila Belmiro, de mais uma reunião entre Santos e W Torre. Até agora não surgiu nenhuma informação de como foi este bate-papo, espero que tenha sido algo bastante positivo, tá certo? Em relação ao Paulo Henrique Ganso, parece que a coisa deu uma... Tá assim, né? Uma hora esquenta, outra hora esfria, uma hora tá perto, outra hora tá longe. Enfim, parece que o Fluminense agora conta com ele e ele também não está lá fazendo muita força para ganhar menos. Então, o que eu tenho dito sempre aí, se ele quer realmente jogar no Santos, ele tem que fazer um esforço para isso. Então, se ele acredita que pode recuperar o futebol dele no Fluminense, ele que fique por lá, ele que seja feliz por lá, o Santos tem que tocar a vida dele. Se não for possível trazer o Ganso, e eu já não estou nem entrando aqui no mérito se eu concordo ou não, porque eu já falei, todo mundo já sabe a minha opinião, que a diretoria busque aí uma outra alternativa, porque claramente se está buscando um jogador para essa posição é porque o Fernando Diniz entende que é preciso ali mais um atleta para este meio de campo, que daqui a pouco, repito, vai ter o Sanches, daqui a pouco vai ter o Zanocelo, um pouquinho mais para frente vai ter o Jobson, um pouquinho mais ainda para frente vai ter o Sandro, e as coisas vão acontecendo, vão se remontando na Vila Belmiro. Tá certo, meus caros? Vejo aqui no nosso monitor, já que o produtor está fazendo uma aula neste sábado, pois é, tem aula no sábado também. Já temos 11 minutos de vídeo, então eu vou fechando este pré-jogo dinâmico aqui do Canal 10, antes de Santos e Juventude, neste sábado na Vila Belmiro, tá certo? Já falei aqui em nome da Exatec Informática, falo também em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Dito isso, vou fechando este vídeo do Canal 10 no modo selfie aqui. Na noite a gente vai estar com o produtor de volta lá no nosso estúdio, tá certo? Pedindo a você que não é inscrito no Canal 10, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like no vídeo, compartilhe na sua rede social, no seu grupo do WhatsApp, ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Daqui a pouco, neste sábado, depois da partida Santos e Juventude, a gente está de volta por aqui para analisar o resultado. Tomara que com mais uma vitória do Peixe, comandado pelo técnico Fernando Diniz, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.